Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Ele é o seu alfa e o seu ômega. Amém? Já pregamos sobre isso aqui, que se Ele é o nosso início e se Ele é o nosso fim, o meio é só um detalhe. É só um detalhe. Podemos descansar tranquilos, que aquele que prometeu não falha. É muito bom tê-los aqui conosco essa noite, podermos desfrutar desse ambiente de louvor, de adoração, de comunhão, esse ambiente onde a palavra do Senhor nos garante que Ele ordena bênção e vida para sempre. Então que você possa, bem à vontade, na presença do Pai, continuar com o seu coração aberto para ser ministrado por Ele, aquilo que Ele tem a ministrar aos nossos corações, e que a sua vida neste lugar seja realmente um altar onde o Senhor está entronizado, um lugar onde a presença dEle é real e por meio de quem ou por meio de você Ele possa fluir também para a vida de outras pessoas. A vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, o nosso grande abraço. Aos irmãos que comentaram aí, que participaram, né? A Bia e o Altair lá de Portugal, que estão conosco aí sempre. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Manda o nosso abração mais uma vez para a Renata, que fez aniversário agora esses dias. Muito bom tê-los conosco. O Jairo é participante aqui dessa obra, é responsável aqui também. Glória a Deus, está sempre aí conosco. Mesmo quando está de plantão, está nos acompanhando e cultuando a Deus conosco. O Jonas tem estado sempre conosco também. Um grande abraço, Jonas. Pastor Valderi, uma honra tê-lo conosco. Que Deus em Cristo os abençoe tremendamente. Nessa noite nós queremos dar continuidade ao tema que temos falado. Já é pela terceira vez, né? Queremos continuar aqui ministrando dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração. E esperamos que a sua vida seja transformada e que você possa entender mesmo a cada momento, a cada instante, aquilo que é o propósito do Senhor para você e para mim, que não é viver uma vida de aparência, não é viver uma vida por trás de uma máscara, não é viver como o hipócrita ou como o ímpio em algumas traduções, mas viver como verdadeiro filho, como verdadeira filha de Deus. Que nesse entendimento nós possamos caminhar e termos o nosso coração fortalecido na verdade que liberta. E hoje, para darmos continuidade àquilo que temos ministrado, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 27. Jó capítulo 27, vamos ler apenas os versículos 8, 9 e 10. Nesse capítulo 27, Jó está retrucando os amigos dele, os amigos, né, que estavam ali buscando de alguma forma dizer que ele estava sendo um hipócrita, dizer que ele realmente tinha algo de errado na sua vida, que ele tinha pecado contra o Senhor, ele estava escondendo, ele estava posando de justo, mas na verdade ele sabia que ele era culpado. E Jó começa a se defender aqui, né? As pessoas muitas vezes falam da paciência de Jó, né? Ficou muito conhecido, já ministramos aqui sobre isso também, que Jó não teve paciência coisa nenhuma, né? A paciência de Jó durou até o capítulo 2 ali, começo do capítulo 3. Dali em diante ele levanta os punhos contra Deus. Jó, a maior virtude de Jó, e o livro de Jó nos ensina sobre perseverança. E nesse capítulo 27 aqui, é um capítulo onde Jó fala a respeito disso. E é interessante que no versículo 2, ele assim, para dizer da ênfase do que ele estava dizendo, ele diz assim: pelo Deus vivo que me negou justiça, né? Então ele olha para Deus e diz assim: Deus me negou justiça. Não parece muito a fala de um homem paciente, né? Mas nós acostumamos ver Jó como um homem muito paciente. Não, ele foi um perseverante. Ele olha e ele, do ponto de vista que ele estava, dentro da sua justiça própria, como já ministramos, ele se achava justo e que Deus estava sendo injusto com ele. Mas aqui nesse capítulo 27, ele dá uma demonstração e ele diz: ainda assim,
por esse Deus que me negou justiça, que encheu de amargura a minha alma, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não volto atrás. Perseverança. Ainda que ele achasse que a vida dele estava sofrendo por uma coisa que ele não devia, que Deus estava sendo injusto com ele, negando a ele justiça, ele diz: mas eu permaneço até o fim, eu não volto atrás, a minha língua não proferirá nada de falso. Esse é o legado de Jó para as nossas vidas. Mas aqui no versículo 8 ele diz assim, ele falando se defendendo que ele não era aquele hipócrita que eles estavam falando, que ele não era aquele ímpio que eles estavam falando. Ele vem falando a respeito de algumas características do ímpio, ou do hipócrita. E ele diz: pois qual é a esperança do ímpio? Quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida. Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Jó vem dizendo, mostrando, fazendo um contraste para aquele povo, dizendo: olha, eu não sou hipócrita, porque o hipócrita, na hora que ele não é respondido, ele não permanece clamando a Deus, ele não permanece buscando a Deus. E é sobre isso que gostaríamos de falar nessa noite, buscando expor como último ponto essa hipocrisia, expor como é que a máscara do hipócrita cai, como é que a máscara daqueles que são falsos, que buscam a Deus, mas que na verdade o coração deles estão atrás de um ídolo que possa servi-lo. As pessoas muitas vezes, e principalmente os hipócritas, eles buscam a Deus como quem busca na fábula do gênio da lâmpada. Ele quer um Deus que ele possa esfregar bem ali a lâmpada, né? E que Deus apareça e satisfaça os desejos dele. Então, é esse o propósito do hipócrita. Mas nós sabemos que Deus, Ele não está para satisfazer os nossos desejos. Assim como um pai que não satisfaz o desejo do filho que quer brincar com uma faca aos 3 anos de idade, 2 anos de idade, por mais que o filho chore e diga: eu tenho direito, né? Eu tenho liberdade, eu quero fazer. O pai olha, vê e vê além daquilo que o filho quer ou do que ele pensa que pode. Assim também é Deus para conosco. Ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades, Ele sabe exatamente quais são as situações da vida que nós podemos suportar, as que nós não podemos, e assim Ele nos trata, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E assim então nós podemos ver que é possível que uma pessoa, ela tenha um corpo podre e esteja vestido com uma bela capa, com roupas brilhantes. É possível que as pessoas possam se disfarçar e transparecer para as outras pessoas que elas são verdadeiros cristãos, quando na verdade não são. Pessoas que têm uma boa linguagem, que têm um bom evangeliquez, que fala aparentemente de uma forma perfeita, mas ela tem uma consciência esfarrapada, uma consciência que não se sustenta diante de Deus. Tem até uma boa reputação diante dos homens, mas a realidade do seu caráter, que é aquilo que realmente ele é e que Deus conhece, não pode ser sustentado diante de Deus, porque está por trás de uma máscara simplesmente. Então o cristão, ele é como uma estrela. Quando nós olhamos para o céu, e o céu de Curitiba pode mostrar isso de uma forma ímpar, não é? Nós passamos aqui dias sem ver estrelas, não é verdade? Dias a fio sem ver estrelas. Só vemos uma estrela, e ainda assim ainda podemos passar dias sem ver essa única estrela que aparece durante o dia, né? O sol coberto por nuvens. Mas ao passar das nuvens, a estrela está lá, sim ou não? As nuvens podem até tampar no céu de Curitiba o sol por algum tempo,
mas não consegue fazê-lo por todo o tempo. Então, em determinado momento, as nuvens passarão e as estrelas estarão lá brilhando, desde daquela que tem o maior fulgor, que é o sol, aqui para nós, até aquela que nós só conseguimos ver quando todas as luzes se apagam. E muitas vezes só conseguimos ver como que uma fumaça, de tão juntas que estão com as outras. Mas elas estão lá. Assim é o cristão verdadeiro. Ele tem o brilho dele, a perseverança, a consciência dele firmado na palavra de Deus. As tempestades vêm, podem demorar dias, como vemos o caso ali da tempestade que assolou Paulo quando estava sendo levado para Roma, não é? A Bíblia fala que eles ficaram lá 15 dias sem ver o sol. 15 dias, não via sol, não via nada, só tempestade. O barco começou a ser arrastado no olho da tempestade, né? Então, não é que a tempestade ficou no mesmo lugar o tempo todo, mas o vento foi levando e arrastando eles junto com a tempestade, vai se deslocando, e eles foram se deslocando junto. Mas chega um momento em que a tempestade passa, e a sua fé, a nossa fé, a fé daqueles que estão realmente lastreados na palavra de Deus, elas estão lá. Agora, muitas vezes, nós vemos algumas coisas brilhantes no céu. Os meteoros, os meteoritos, não é verdade? Esses dias aí, acho que um ano passado, salvo engano, as câmeras do Rio Grande do Sul, aqui não lembro qual foi a cidade que apareceu mais, mas umas câmeras de segurança filmaram na madrugada um meteorito que passou e clareou a cidade como se dia fosse. Clareou o céu, deu aquela clareadona assim, e fechou de novo. Então foi visto aqui, foi visto no Mato Grosso do Sul, em alguns lugares. Mas é assim um meteorito. Ele brilha, mas ele não consegue permanecer brilhando. É o que nós chamamos de fogo de palha, né? Dá aquela aquecida quando entra na atmosfera da terra, aumenta o seu brilho, mas rapidamente se vai. Por quê? Porque eles não têm sustentação. Assim é o hipócrita. Muitas vezes ele chega, ele se empenha, porque ele de alguma forma teve alguma experiência com Deus. De repente um milagre aconteceu na sua vida, e ele está todo empolgado, mas como já ministramos aqui, milagre não transforma caráter, não é verdade? Milagre até serve para a gente chegar um pouco mais perto, conhecer um pouco mais de Deus, mas o que transforma o nosso caráter é processos. É você se empenhar a sua força, toda a sua diligência, para poder viver aquilo que é a vontade de Deus. Mas o hipócrita não. Ele vai ficar ali um tempo, e depois ele vai desaparecer dentro desse céu da adoração que nós temos diante de Deus. A luz dele se apaga. Por isso que Provérbios capítulo 13, versículo 9 diz que a luz do justo se alegra, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Não consegue manter. A Bíblia também trata a respeito disso como aquelas pessoas que não têm reserva. As virgens, as 5 loucas, que brilharam por um tempo, mas que na hora que realmente mais precisou, as suas lâmpadas estavam apagadas. E com as lâmpadas apagadas, noivas que eram noivas, mas permitiram que a sua lâmpada fosse apagada. E quando o noivo chegou, e por que nós podemos ligar isso também com a questão do hipócrita? Por causa da questão da demora. Como temos falado agora, a demora é uma das coisas que expõe a hipocrisia. Então diz o texto lá que o noivo demorou a chegar. E havendo demorado chegar, quando chegou, as lâmpadas delas haviam se apagado. E ela buscava nos outros, ou nas outras, alguma condição para acender a sua lâmpada. Assim também é o hipócrita. E nós precisamos estar atentos. A sinceridade nesse contexto capacita ao cristão fazer algumas coisas, ou de uma forma mais especial, 2 coisas.
que nós podemos, como cristãos, fazer diante da dificuldade, diante da aflição, que o hipócrita não pode fazer. O verdadeiro cristão, aquele que não está por trás de máscaras, ele tem a capacidade, tem condição de louvar a Deus e adorá-lo, mesmo no meio da adversidade. Mesmo quando a resposta lhe é contrária, ou quando a resposta não vem, nós podemos falar bem de Deus, nós podemos louvá-lo, nós podemos esperar o bem dele, assim como o Jó fala, né? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É assim na vida daquele que realmente tem um conhecimento de Deus. Aquele cujo o conhecimento não é algo baseado simplesmente no que ele ouviu dizer, mas numa experiência que ele tem com Deus, no conhecimento que ele tem da palavra. Então um coração doentio e não vivo para Cristo estará sempre ali se intrometendo numa vida de oração, de vez em quando. Mas ele não consegue suportar. Ele consegue, por um espaço de tempo, se manter uma oração fervorosa, uma campanha, né? Consegue manter ali um tempo de oração, de jejum, mas se a resposta demora a vir, ele não consegue permanecer. Ele se cansa do trabalho, especialmente se ele tiver que esperar por uma resposta que demore um pouco mais. Foi assim com Saul. Lembram-se? Saul busca a Deus. Saul ora a Deus, mas Deus não respondeu. O que ele fez? Foi buscar, foi consultar Satanás por meio de uma necromante, por meio de uma mulher que consultava os mortos. É aí que cai a máscara do hipócrita. Ele não consegue esperar, ele não consegue permanecer, ele não consegue se firmar e manter-se firme. Até busca a Deus, mas quando a resposta não vem a contento, ou quando a resposta não vem, porque muitas vezes a resposta pode não vir, ele não consegue permanecer. E foi isso que Saul fez, e foi finalmente buscar ali Satanás, através de uma médium. Não é assim? Os irmãos lembram-se disso, né? Precisamos estar atentos, amados. Não queremos apenas que uma parte da nossa roupa seja lavada. Não queremos apenas que uma parte dos nossos pecados sejam retirados. Precisamos desejar com todo afinco que todo pecado seja retirado da nossa vida. E isso faz diferença entre um coração sincero e o coração do hipócrita. Como já falei em um outro ponto anterior, aquele cujo arrependimento é parcial, aquele que muitas vezes ele é suave com alguns tipos de pecados, mas ele é severo com outros. Mas a severidade deles é só com alguns pecados e não com todos. Assim como falamos aos irmãos no domingo passado, como Judas, que chora por causa da traição, mas não, em todo o tempo que ele esteve com Jesus e com os discípulos, nunca abriu o coração para revelar os furtos que ele fazia da bolsa, do caixa do ministério de Jesus. Então nós precisamos entender que a verdadeira tristeza, ela é uma tristeza que produz em nós, pode até ser que ela venha por um pecado específico, mas ela se espraiará, ela se espalhará para todos aqueles pecados que conseguimos identificar nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus diz. Ela vai nos causar arrepios por causa de todos os pecados e não por causa de só alguns. Se a sua profissão de fé apenas servisse, se fosse suficiente apenas a profissão de fé, se ela pudesse embasar simplesmente o fato de vir à igreja, ouvir sermões, ouvir canções, cantarmos, se isso fosse suficiente, queridos, poderia contar que o reino dos céus já estaria cheio. Mas quando nós vamos buscar realmente
aquilo que é a essência, aquilo que está por trás, aquilo que está dentro do coração e que realmente revela o caráter das pessoas. Nós começamos a olhar a igreja minguando, assim como os valentes de Gideão, que começa lá com 32 mil, e conforme foi analisando a condição do coração de cada um, foram saindo devagarzinho, né? Quem está com medo, volta para casa. E foi separando. No final, restaram apenas 300 verdadeiros guerreiros. Uma passagem ou uma história que eu sempre gosto de lembrar quando falo a respeito disso é daquele filme dos 300, né? Que não lembro o nome dos lados, mas eu sei que estava ali 2 exércitos que iam se unir para lutar contra o Persa, né? Era o Persa, né? Rei da Pérsia. E aí um vem lá com 300 e o outro vem com milhares lá. E aí, os 2 exércitos iam se juntar contra os persas. Um dos reis que iam se juntar traz ali milhares de guerreiros e o outro traz só 300. E quando eles se encontram, ele pergunta: mas por que você trouxe tão poucos guerreiros? Por que você trouxe só 300? Parafraseando lá sobre o texto. E aí ele diz, sai no meio do exército que tinha milhares ali, sai perguntando: o que é que você faz, guerreiro? Ah, eu sou lenhador. E você, o que é que você faz? Ah, eu sou ferreiro. E você, o que é que você faz? Ah, eu sou agricultor. E todos vestidos de soldado. Todos vestidos de soldado. Sai perguntando para muitos assim, cada um era uma coisa. Aí ele olha para os dele e pergunta: espartano, o que é que vocês são? Aí todos, soldados. Alguma coisa parecida com isso. Aí ele olha e pergunta: quem é que trouxe mais soldados? Não era o número que dizia que ele tinha mais soldados, porque soldados mesmos eram poucos. Assim nós olhamos, muitas vezes quando nós olhamos para a igreja, parece ela ser muito grande, parece ela ser muito exuberante, mas quando começa a olhar a miúde, da forma como a palavra de Deus trata, aqueles que tratam pecado como pecado, aqueles que realmente têm os seus lábios puros, que não buscam mentira, que não se subterfugiam através de meias verdades, nós começamos a ver minguar, até ficar aquele grupo, que a palavra do Senhor diz que Deus guarda sempre um remanescente. Paulo diz: por mais que sejam realmente muitos os filhos de Israel, nem todos fazem parte do reino de Deus. Então nós precisamos entender, para que você e eu, nós que estamos aqui neste lugar, para você que está nos acompanhando, saibamos que nós não podemos nos acomodar simplesmente com a aparência. Deus não se impressiona com a aparência. Não se impressiona. Você pode chegar diante de Deus com o seu cesto cheio. A palavra do Senhor diz que haverá um dia em que muitas pessoas vão se apresentar diante de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer o quê? Não vos conheço. Apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Podemos fazer aqui, queridos, uma paráfrase, como que se as pessoas se apresentassem diante de Jesus, né, com aquela máscara na frente, né? Senhor, diante de ti, ou em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Aí o Senhor faz assim, tira a máscara da frente, olha nos olhos e diz: não te conheço. Não te conheço. Porque não é o que nós fazemos,
é se conhecemos a Ele ou não, é se temos ou não intimidade com Ele. Se aquilo que fazemos é realmente, fazemos para Ele e por Ele, ou se fazemos só pelo nosso ego, ou se fazemos só para conseguir das mãos dEle alguma coisa. Se você tivesse uma experiência com Deus, e Jesus aparecesse para você, não vou nem dizer em sonho, porque em sonho fica parecendo, pode ser que pareça de barriga cheia, né? Se você tivesse uma experiência igual aquela de Ezequiel, ele estava na margem do rio ali, e o Senhor chega e pega ele pelo cabelo, assim, uma coisa básica assim. E o Senhor chegasse para você, sentasse assim com aquela lista dos seus desejos, né? Do que você quer. E ele dissesse: conheço cada um deles. Você vai morrer e nenhum deles será realizado. Você continuaria louvando e o adorando? Você continuaria com as suas orações fervorosas, com o seu prostrar diante dele? Ou cessariam os seus motivos de oração? É essa a grande questão, é isso que nos separa. Nós precisamos entender exatamente isso. Se a sua profissão de fé fosse suficiente, então isso daria segurança a você, mas não é. Não é. Eu sei que você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha, você que está nos ouvindo, que vocês amam a alma de vocês, vocês sabem da necessidade de ter realmente uma transformação no seu coração. Então não venha a provar a sua fé por meio de um evangelho barato, por meio de uma aparência. Quando você for provar o seu coração, prove de acordo com a palavra, e não simplesmente de acordo com as coisas que nós fazemos ou que você faz. Não. Analise o seu coração de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, não com uma graça hipócrita, uma graça barata, uma graça de aparência, como simplesmente ouvir a palavra. Eu vou na igreja, eu faço o que eu preciso fazer, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu oro. São deveres afins, mas isso não diz que você é conhecido por Deus, nesse sentido de que a palavra de Deus diz. Conhecido não é que Deus sabe quem você é, não. Conhecido é que você tem intimidade. O termo é para intimidade. O que Deus diz é: você nunca teve intimidade comigo. É dessa intimidade que precisamos. É disso que a palavra de Deus diz. Então, dessa forma, ou dessa maneira, pró forma, só agindo de acordo com as atitudes, com a aparência, muita gente, infelizmente muita gente, buscam e caminharão pela frente da porta do céu, até descobrir que o destino deles é outro. Um pastor comentando com a gente, dizendo de uma circunstância que ele passou, de uma quase morte. Ele disse que chegou a estar num lugar assim, que ele abriu os olhos assim, estava só aquele campo verde. Eu falei: rapaz, você esteve lá na porta do céu, hein? Por pouco que você não entra. E muitas pessoas, queridos, por causa dessa questão de aparência, vão andar muito próximos, mas vão voltar atrás, voltando ao ponto que eu falei anterior, quando eles forem beliscados no seu tendão de Aquiles, nos seus desejos, nas suas paixões, nas suas convicções, no seu orgulho. E nós precisamos ter essa consciência a cada dia.
Então considere os cristãos sobre essa ótica, a ótica de quem não volta atrás, a ótica de quem olha como Jó olhou, e ainda que entenda de forma diferente daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você possa saber que Ele é a rocha, e que o seu coração esteja firmado nele, que quando você se deparar com as provações, quando a caminho do céu, como estamos, quando você se deparar com as provações, com as nuvens que vão de alguma forma tentar ofuscar as promessas de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas, que você possa decidir lutar até o sangue, que você possa decidir lutar até o último fôlego de vida, mas não voltar atrás. Então você vai desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz, da segurança que a palavra de Deus diz. Não importa o quanto você já andou com Deus, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 50. Um pastor dando o testemunho dele lá, 52 anos de ministério, que maravilha. Mas não importa o quanto nós andemos com Deus, precisamos permanecer até o fim. Porque quanto mais próximo nós estivermos dos céus, se cairmos, afundaremos mais fundo no inferno, porque cairemos de uma maior altura. Mas que você e eu sejamos como aqueles que o apóstolo Paulo diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém? Dos que retrocedem para a perdição, diz Paulo, mas somos daqueles que permanecem para a salvação. Coloque-se de pé. Ninguém terá uma decepção maior, e uma separação mais triste de Cristo do que aqueles que andaram a meio caminho e decidiram voltar atrás. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Chamará ele a Deus a cada instante? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? O seu coração continua tendo prazer no Senhor? O seu coração continua confiando nele, a despeito da nuvem que muitas vezes e por muito tempo pode ser que ofusque a glória dele, a manifestação das mãos dele em nosso favor ou em seu favor? Você tem lutado com todas as suas forças contra todos os pecados que você tem identificado na sua vida? Ou você tem sido leniente com alguns? Você tem realmente empregado, empenhado, envidado todo o seu esforço para que o seu coração seja o lugar onde o Senhor tenha prazer em estar? As pessoas, ou a pessoa que os outros veem em você, é realmente quem você é? Ou há uma máscara? O tempo de tirar a máscara é agora, é hoje, para nos mostrarmos diante do Senhor, não como os Esaús que se apresentam diante dele, como os Jacós que se apresentam diante dele como sendo os herdeiros da bênção, mesmo sabendo que são Esaús. Deus não é um pai cego, um Isaac cego, que o filho chega e ele pergunta: quem é você, meu filho? E ele diz: eu sou Esaú, o teu primogênito. E ele diz: achega-te aqui. E ele apalpa
as mãos estão peludas como as de Esaú. Ele chega perto, o cheiro é de Esaú, mas ele diz: mas a voz é de Jacó. Que a sua fala, que o seu viver diário possa ser de acordo com aquilo que você tem professado, seja de acordo com a sua fé, seja de acordo com aquilo que você tem vivido na igreja, na presença dos outros. Que a sua reputação seja a mesma do seu caráter. Que ao ser confrontado ou confrontada, que seja encontrado em você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que as dificuldades, as tempestades, as demoras nas respostas não faça você voltar atrás e vá procurar os médiuns, vá procurar Satanás para trazer algum conforto ou para falar alguma coisa de acordo com o que você quer ouvir. Porque se você chegar a um porto buscando fugir de Deus, Satanás terá sempre um barco pronto para levar você para longe do propósito de Deus, assim como foi com Jonas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela advertência que o Senhor tem trazido ao nosso coração pela Tua palavra nesse tempo. Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece o coração de cada um aqui neste lugar. Trata-nos. Queremos dizer como Davi: Senhor, nessa noite sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da justiça. É a Tua vontade que queremos, Senhor. E clamamos como Davi clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me segue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-me. Que o nosso coração seja aberto. É tempo de abrirmos, querido. O tempo de abrirmos o nosso coração e lutarmos contra qualquer pecado escondido, qualquer ação, sentimento no nosso coração que não esteja de acordo com a palavra. O tempo é agora, porque a qualquer momento nos encontraremos na eternidade. E se nós não lidamos com isso agora, isso fatalmente nos afastará do propósito de Deus, da vontade dEle. Que a hipocrisia não esteja em nós, que não haja máscara sobre a sua face, mas que você possa a cada dia se apresentar diante de Deus com o rosto limpo, dizendo: Senhor, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, Deus. E que você possa realmente lutar com todas as suas forças, porque a vitória está garantida através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Continua falando aos nossos corações, e que nos momentos em que a nossa hipocrisia for exposta, que o Teu Espírito possa nos lembrar daquilo que o Senhor tem nos falado, para que não tenhamos desculpas, e para que sejamos, Senhor, podados naquilo que precisamos ser podados, para não sermos cortados e arrancados, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vão em paz, tenham uma semana de bênção na presença do Senhor, e seja alguém cujo coração não é apenas devoto de Deus, mas que seja alguém que esteja disposto
a caminhar na vontade dEle, a identificar os pecados e a lutar contra eles com todas as suas forças, em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor garante: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Você que está aí nos acompanhando, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Os irmãos aqui chegando em casa, compartilhem essa mensagem, para que outros também possam ser edificados por ela, em nome de Jesus.